Curso de PER, aula 15, Scripts, parte 3. Identificar o tipo de um triângulo. Sabemos que os triângulos podem ser equiláteros, isósceles, escalenos, mas também podemos identificar os triângulos retângulos. Primeiro, abra o seu editor favorito, que pode ser o, o Nano, o Gedit ou o VI. Primeira linha obrigatória, hashtag exclamação barra PIN barra PER. E atenção, interpretador PER. Segunda linha informativa. Triângulo 1.pl identifica o tipo de triângulo. Print. Contra a barra N tem apenas a função de saltar linha, a mesma coisa do eco no bash. Próxima linha. Digite o valor do primeiro lado do triângulo e colocamos dentro da variável $L1 de lado 1, tá? Entre sinais de menor e maior, stdin. O que é stdin? Standard Input, entrada padrão. Então, o que for digitado no teclado vai ser colocado dentro de L1. Chamamos a função shop apenas para tirar a quebra de linha, né, dentro da variável L1, que quando digitamos o Enter, vai tirar essa quebra de linha. Próxima linha, digite o segundo lado do triângulo, coloque dentro do lado da variável $L2, através de stdin. Chame a função shop também para $L2. Próxima linha, digite o valor do terceiro lado do triângulo e colocamos dentro da variável L3, através de stdin. E também chamamos a função shop para a variável $L3. Vamos fazer as comparações. Se $L1 foi igual a $L2 e $L2 igual a L3 e $L3 igual a L1, quer dizer, os três lados são iguais, então o triângulo é equilátero. E go to fim. O que é fim? Fim é um rótulo. E saímos do programa. Próxima. Se o $L1 agora é diferente de L2 e $L2 diferente de L3 e $L3 diferente de L1, quer dizer, os três lados são diferentes, bom, então temos um triângulo escaleno. Mas vamos fazer a seguinte comparação. Num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre maior que qualquer cateto. Então, se $L1 é maior que L2 e $L1 maior que L3, colocamos em $H de hipotenusa $L1. E os outros dois que sobraram vão para o $C1 de cateto 1 e $C2 de cateto 2. Fazemos a próxima comparação. Mas se o lado L2 for maior que o L1 e o lado L2 maior que o L3, colocamos na hipotenusa o lado L2. E nos catetos C1 e C2, o lado L1 e o L3, os que sobraram. Terceira e última possibilidade. O lado L3 é maior que o L1 e o lado L3 maior que o L2. Então, na hipotenusa, colocamos o lado L3 e nos catetos 1 o lado L1 e no cateto 2 o lado L2. Fazemos a seguinte condição. Se dólar hipotenusa elevado ao quadrado for igual a $C1 ao quadrado mais $C2 ao quadrado, o que estamos fazendo aqui? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Então, se ele obedece a essa condição, o triângulo é retângulo. E go to fim. Saímos do programa. Se, próxima condição, se o lado L1 for igual ao lado 2, ou o lado 2 igual ao lado 3, ou lado 3 igual ao lado 1, significa agora que temos dois lados, apenas dois lados iguais. Então, o triângulo é isósceles, é o triângulo que só tem dois lados iguais. E go to fim. E a última condição aqui é que os três lados sejam diferentes. Bom, já fizemos essa comparação, mas eles não obedecem ao teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa não é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse triângulo é um triângulo escaleno. Fim, salve e saia, autorize com chmod mais x triângulo.pl e rode com ponto/barra triângulo.pl. Vamos ver como é que ele funciona. Triângulo 1.pl. Três lados iguais. 5, 5 e 5. Triângulo equilátero. Dois lados iguais. 5, 2 e 5. Triângulo isósceles. Três lados completamente diferentes. 9, 7 e 2. Triângulo escaleno. E lados 3, 4 e 5.
Vamos de novo. Lados 3, 4 e 5. É um triângulo retângulo. Esse triângulo obedece ao teorema de Pitágoras. Vamos para o próximo script. Fazer um contador de palavras e caracteres. Primeira linha obrigatória, hashtag exclamação /bin /p. O cpalavras.pl conta palavras e caracteres de uma frase. Print conta /n, print. Digite a frase e tecle Enter. Colocamos dentro de $F de frase o que foi digitado no teclado, através de $stdin, né? Standard Input. Chamamos a função shop, $F, para tirar a quebra de linha. Chamamos a função split. Split quer dizer cortar, fatiar, com espaçamento na variável $F. E colocamos dentro do array P. Então, estamos dividindo a frase em palavras, porque quando entre as palavras existe um espaço. Então, já colocamos dentro do array P. Chamamos a função escalar array P, que tem a função de contar a quantidade de elementos, e colocar dentro da variável $NP, número de palavras, a quantidade de palavras. Então, achamos já a quantidade de palavras de uma frase. Chamamos de novo a função split, agora sem espaçamento na variável $F, e colocamos dentro do array C de caractere. Então, estamos dividindo agora, dividindo por caracteres, sem espaçamentos. Chamamos a função escalar no array C e colocamos dentro da variável $NC, número de caracteres. Incrementamos inicializamos a variável $E de espaço igual a 0. Para quê? Chamamos um for each dentro do array C. Se o $_ for igual ao espaço, quer dizer, estamos identificando espaços aqui. A variável $E de espaço é $E mais 1. Então, estamos contando a quantidade de espaço, porque dentro do array C temos caracteres e espaços. E a quantidade de número de caracteres reais vai ser o número de caracteres que foram encontrados aqui pelo escalar array C, menos a quantidade de espaço. Imprimimos. A frase possui $NP palavras, $NC caracteres com $E espaços. E print fim. Salve e saia do editor, autorize com chmod mais x, cpalavras.pl, rode com ./cpalavra.pl. Vamos ver como é que ele sai. cpalavra.pl. Vamos digitar uma palavra, casa. Então, a frase possui uma palavra, 4 caracteres e 0 espaço. Agora vamos lá. Casa de papel. Então, a frase possui 3 palavras, 11 caracteres e com 2 espaços. Vamos à última agora. Casa de papel azul. A frase possui 4 palavras, 15 caracteres com 3 espaços. E vamos para o próximo script. Próximo script, determinar os divisores de um número. Primeira linha obrigatória, hashtag exclamação /bin /per. Divisores.pl determina os divisores de um número. Print, digite um número inteiro. Colocamos dentro da variável $N através de stdin, tá, o valor do número. Chamamos a função shop $N para tirar a quebra de linha. Split, chamamos a função split. Como um número é diferente de uma palavra, ele não é digitado com espaço. Então, split, sem espaço, cortar, fatiar, da variável $N. Colocamos todos os dígitos do número dentro de um array A, tá? E eles já estão separados. Se array A menos 1, o que é array A menos 1? O último número do array, quer dizer, o último dígito do número. Se o último dígito do número for um desses números, 2, 4, 6, 8, isso aqui é uma lista, o número é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. E incrementamos a variável $D2 igual a 1. Pronto. Inicializamos a variável $S, S de somatório, igual a 0.
Fazemos um for each no array A. Se, e somamos, o somatório vai ser o que está em $S mais $underline. O que estão fazendo? Somando todos os dígitos do número. Se essa soma for divisível por 3, isso é, se o resto for zero, incrementamos o $D3, divisibilidade por 3 igual a 1, e o número será divisível por 3. E vamos para a próxima condição, a divisibilidade por 4, que tem duas condições. Se o penúltimo número for igual a zero e o último número for igual a zero, o número é divisível por 4. Então, 200 termina em 0 e 0, 200 é divisível por 4. Mas tem uma segunda condição. Mas se a primeira condição já foi satisfeita, go to D5. Saltamos a condição de baixo e já vamos para a divisibilidade 5. Qual que é a outra condição da divisibilidade por 4? Onde o penúltimo número e o último número são formados por um número onde que ele é divisível por 4, isso é, resto zero. Então, o número é divisível por 4. Os dois últimos números formam um número divisível por 4. Então, por exemplo, no número 124, quais são os dois últimos números? 24. 24 é divisível por 4? É. Então, 124 é divisível por 4. Essa é a regra da divisibilidade. Divisibilidade por 5. Chamamos de $CF, caractere final, o último elemento que está dentro do array A, o último caractere, né? O último dígito. Se o último dígito for igual a 0 ou for igual a 5, o número é divisível por 5. Por quê? A divisibilidade por 5 são os números que terminam em 0 e 5. Por exemplo, 50 é divisível por 5 e 55 também. Divisibilidade por 6. A divisibilidade por 6, ele necessariamente tem que cumprir duas coisas. Ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, se o $D2 divisibilidade por 2 é igual a 1 e o $D3 por 3 também é igual a 1, o número é divisível por 6. Então, o número 12. 12 é divisível por 2? É. Então, ele é par. E ele também é divisível por 3? É. Então, 12 também é divisível por 6. As duas condições têm que correr ao mesmo tempo. Divisibilidade por 7. Apenas fazer uma condição. Se o resto for zero, o número é divisível por 7. Divisibilidade agora por 8. Significa que o antepenúltimo, o penúltimo e o último número tem que formar um número que é divisível por 8. Então, por exemplo, 1120. 1120, os três últimos números são 120. Tá? 120 é divisível por 8, quer dizer, apresenta resto zero? Sim, então o número é divisível por 8. Eles formam um número, os três últimos dígitos são divisíveis por 8. Divisibilidade por 9. O somatória tem que ser divisível por 9, isso é, o resto zero. Então, por exemplo, 27. 27 é divisível por 9? Sim, porque 2 mais 7 dá 9. 9 é divisível por 9? É. Então, 27 é divisível por 9. É também divisível por 3, mas é divisível por 9. E a última condição, se o caractere final for igual a 0, o número é divisível por 10. Então, o número 10, 100, 1000 terminam em 0, são divisíveis por 10. Salve e saia do editor, autorize com ch mais x divisores.pl e rode com ponto barra divisores.pl. Então, vê como ele sai. Divisores.pl. 12. Divisível por 2, 3, 4 e 6. E, obviamente, todo número é divisível também por 1 e por ele mesmo. Então, o 12 também inclui a divisibilidade por 1 e por 12. Número 10.080. Divisível por quase todos, menos o 7. Número 10.080. Divisível por todos os números. Ok. E obrigado.